Boa noite, mais uma terça-feira. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do livro A Beleza e a Alma, como a experiência do belo muda a nossa vida. Essa obra do psicoterapeuta italiano Piero Ferrucci, um seguidor, um discípulo do Assagioli, criador da psicossíntese. Então vamos aguardar um pouquinho, recém 7 horas agora, aguardando que as pessoas cheguem. E enquanto isso, eu vou dizendo para vocês que no final desse estudo de hoje, novamente nós vamos fazer uma breve vivência. Boa noite, Tereza. Da psicossíntese de um outro livro do Piero Ferrucci, que se chama, esse em português, O que podemos vir a ser. Então, vou fazer com vocês uma vivência bem curtinha e simples que tem nesse livro, que também vai nos levar para esse aspecto interno da beleza. Boa noite, querida Tereza, que é uma apreciadora dos estudos de livro, uma pessoa que ficou bastante feliz com essa ideia do estudo, né, Tereza? Então, é algo que vale a pena a gente dar sequência, a gente incentivar, porque uma leitura diferente de um livro, diferente de um filme, ela consegue estimular em nós também imagens internas. Assistindo no lado da avó, oi Lorenzo, agora que eu me dei conta de quem é que está falando aí comigo. Que prazer, Lorenzo. Então, quando a gente faz uma leitura, a gente tira do nosso conteúdo interno, da nossa caixinha de registros estéticos, imagens para que a gente possa dar vida àquela história. Diferente de um filme, onde a gente encontra tudo pronto, onde a gente se maravilha com as imagens criadas por alguém que idealizou aquele filme. Mas num livro é a gente que cria essas imagens. Então, a importância da gente seguir lendo para estimular essa criação de imagens, que é individual, que é única, que é original. Então, hoje nós vamos ler um capítulo que se chama O Belo está em todos os lugares. Então o autor diz assim: nós não sabemos onde e quando nós iremos encontrar a beleza. Se nós procuramos lá no lugar onde ela foi indicada, se sabemos já ou acreditamos saber onde encontrá-la, tudo se reduz a um rito previsível. Ou seja, se a gente vai visitar um museu, a gente já está se predispondo a encontrar obras de arte. Algumas vão nos agradar, talvez outras nem tanto, mas a gente já está... Boa noite, Tuti, que prazer, tua presença aqui também. Então, no museu, a gente está se predispondo a ir a um lugar para ter contato com o belo, com a arte, com o criativo. Mas, se nós nos colocamos numa postura de prontidão para encontrar a beleza nos momentos impensados, ou seja, a gente se predispõe a ter um encontro com a beleza que a gente não programou. Se nós não temos nenhuma ideia pré-concebida de onde e quando chegará o momento decisivo,
Então, a gama das nossas possibilidades se amplia para além da medida, porque nós estamos abertos, nós não estamos já preparados para o encontro com a beleza. Potencialidade da inteligência estética. Normalmente nós pensamos ao sentimento estético como aquilo que nasce de frente a um espetáculo natural ou a uma obra de arte artística. Mas nós podemos entendê-lo em qualquer outra situação. Tem quem vê o belo numa flor ou numa paisagem dos Alpes, no pôr do sol. Tem quem o vê numa obra teatral ou num tema musical. Outras pessoas o encontram numa pessoa, como beleza interior, em um ato de gentileza ou de coragem. Todas essas experiências, elas têm em comum uma semelhança, como pessoas de uma mesma família se assemelham entre elas. Existe a percepção de uma harmonia, que às vezes é evidente, outras vezes é secreta, que nenhuma catalogação ou medida objetiva pode definir. Para alguns, esta família é pequena e fechada. Para outros, ela é imensa e adquire continuamente novos membros. Então, falando da amplitude da gama estética, algumas pessoas têm esse conceito de estética mais restrito, mais fechado, mais rígido. Outras pessoas conseguem estar mais abertas para tudo aquilo que faz parte desta família da gama estética. Quem tem uma gama estética restrita, normalmente tem um mundo limitado. E não somente, tem uma personalidade limitada. Uma personalidade que tem medo de se abrir, de se expandir, que teme a novidade e que não tem nenhuma vontade de mudar. Tem uma estrutura rígida e resistente, uma própria gramática chata e pedante. Quem, ao contrário, tem uma gama estética mais ampla, normalmente é uma pessoa mais adaptável e elástica, se permite comover, pode abraçar novas ideias e pontos de vista, tem a possibilidade de se maravilhar e de aprender. Vive num mundo imensamente mais rico. Imaginemos duas rádios. Uma delas pode captar mal e porcamente 3 ou 4 estações. Uma outra pode captar centenas de estações. Recebe todos os emitentes em todas as línguas, todos os tipos de transmissão, rádios livres, rádios oficiais, noticiários sobre o trânsito, previsões do tempo, música clássica, músicas da velha guarda, debates políticos, fofocas, crônicas esportivas e comentos sobre o andamento da bolsa, radioamadores, noticiários e por aí vai. Isso é um exemplo. Na experiência estética acontece alguma coisa de parecido. Tem quem permanece ancorado nas mesmas experiências que já são familiares e que trazem uma segurança e fazem disso verdadeiros e próprios hábitos estéticos. E tem quem, ao contrário, vê o belo um pouco em todos os lugares. Boa noite para quem entrou agora. Então vamos a um outro exemplo que o Piero traz. Eu conheço uma senhora anciã que nunca quer botar fora o lixo da cozinha. Não pensem que ela seja louca, talvez um pouco excêntrica. Ela guarda
as finas e elegantes películas da cebola. Ela guarda os raminhos do cédano, as sementes do abacate, que são redondas e lisas. Ela guarda também os caroços das frutas e de verduras variadas, vermelhas, laranja, cor de vinho, verdes, amarelas. São uma mistura tão bela que é um pecado se desfazer delas, diz essa senhora. E então, por alguns dias, ela preenche com esses restos um vaso de vidro transparente, imergindo tudo em um pouco de água. E esse vaso ela coloca no parapeito da janela na cozinha. Isso é um exemplo de como a imundície, de como os restos daquilo que a gente descasca, que a gente trabalha na cozinha, podem também se transformar em algo belo. Algumas vezes esses restos se constituem em verdadeiros arabescos, improváveis nuvens flutuantes, linhas e volumes, cores impensadas, formas abstratas. Ao pôr do sol na contraluz, tudo se torna incandescente. Algumas vezes eu vi na casa dessa senhora um vaso transparente cheio de cascas de ovos branquíssimas, ou também caroços de pêssego. E sim, a imundície pode ser bela. E aí o que eu fiz? Eu preparei para vocês uma jarra de água, e coloquei aqui dentro a casca de um limão, alguns cravinhos, as cascas de uma cenoura. E realmente, não fica mais bonito? Não fica mais bonito a gente tomar água com essa jarra toda decorada por dentro? Por que será que a gente gosta de tomar água saborizada? Por que a gente, diante de uma jarra com uma água saborizada, onde tem dentro talvez um raminho de alecrim, uma casca de laranja, florzinhas, por que a gente, no lugar de escolher uma jarra de água sem nada e aquela decorada, a gente vai lá? Será que é só pelo sabor? Ou será que também visualmente aquilo se torna mais atrativo? Então é nesse sentido que quando a gente começa a prestar atenção na estética, em tudo aquilo que ao nosso redor pode tornar a nossa vida do dia a dia mais atraente, mais criativa, mais interessante, as coisas começam a ganhar um novo sentido. Talvez a gente nunca tenha pensado sobre isso, mas o que esse livro traz, o que ele tenta fazer com que a gente desenvolva, é essa vontade de, através de coisas simples, como esse enfeite da água, a gente pode trazer mais beleza, mais interesse, mais criatividade, mais alegria para a nossa vida. Mas seguindo, então, levemos rapidamente do nosso meio um perigoso pré-julgamento. Às vezes eu me atrapalho aqui na tradução, porque tem palavras que são tão parecidas com o português que às vezes pode ser até que eu vou dizer uma palavra achando que estou falando português e estou misturando. Mas então, levemos rapidamente de meio um perigoso pré-julgamento, aquele de que a beleza se encontre somente nos museus e em outros lugares privilegiados. Não, a beleza está em todos os lugares, basta abrir os olhos e a mente, como nesse caso que ele trouxe dessa anciã
que aproveita os restos daquilo que ela está cozinhando para encher vasos com água e coloca no parapeito da janela, deixa a luz bater e aquilo ali ela vai se divertindo com aquelas imagens. Tudo isto diz respeito também às nossas relações. Quem tem uma gama estética mais vasta terá uma maior capacidade de entender os outros, de se adaptar ao pensamento do outro. É aquela pessoa que melhor sabe como se mover no mundo que se torna sempre mais multicultural. Quem ama somente os poetas que estudou na escola e as paisagens dos cartões postais arrisca de ter uma marcha a menos com relação a quem aprecia, por exemplo, as máscaras africanas, a música jazz, os reflexos nas vitrines, a poesia contemporânea, o artesanato da Sardenha, que ele cita, a paisagem industrial, os rostos assimétricos e as esculturas de ferro velho. É claro que no segundo caso, temos uma pessoa que assimilou muitas maneiras de ser. Ela entrou em contato com outros mundos, ou seja, ela terá também uma capacidade maior de entender as pessoas que encontra. E tudo isso é confirmado. Em uma pesquisa sobre a empatia, se descobriu que as pessoas que tinham seguido cursos de apreciação artística mostravam uma capacidade empática acrescida. Não é por acaso que nos Estados Unidos, cursos de literatura e apreciação artística são dados para médicos e enfermeiros, justo com esta finalidade. A gama estética é somente um dos fatores que constituem a inteligência estética, mas é um fator fundamental, porque ajuda a sair da mentalidade provinciana. Ela se destina a nos tirar de uma mentalidade provinciana. Permanecermos ancorados na mesma realidade estética arrisca de nos tornar pessoas inaridite, pessoas áridas, pessoas secas, pessoas sem vida. Arrisca de tornar o nosso mundo pequeno e provinciano. Nos tornamos pessoas desconfiadas e xenófobas. O racismo estético normalmente é a extensão de um racismo mais geral. Então ele traz também essa questão do fato da gente ter uma gama estética mais ampla. Isso nos torna pessoas mais flexíveis, pessoas que acolhem culturas diferentes, maneiras de ser diferentes. Nós saímos de um mundo limitado, de uma maneira de pensar fixa. Quanto mais a gente expande no que diz respeito ao gosto musical, ao gosto artístico, no que diz respeito a filmes, livros, quanto mais nós nos permitimos conhecer coisas variadas, mais nós estamos nos expandindo no que diz respeito ao acolhimento daquilo que é diferente do que a gente já conhece. E aí ele diz, pensando a respeito do seu filho, dos desenhos do seu filho, isso levou o autor a uma reflexão. Eu pensei em como seria belo se na escola as crianças estudassem e talvez desenhassem também formas de outras culturas. A arte aborígene australiana, tecidos islâmicos, paisagens da China, estátuas da Nigéria, cestas de bambu do Japão, tanto para dar alguns exemplos.
E a mesma coisa para a música. Além de estudar os clássicos, também tambores indianos, melodias japonesas, cantos da Indonésia, ritmos africanos, dança latino-americana e por aí vai. Dessa maneira, cultivando a percepção estética de realidades estranhas à nossa cultura, as crianças se habituariam a pensar com uma mente mais aberta e versátil, a ter uma sensibilidade mais ampla e multiforme, a entender outros modos de degustar a beleza e de ver a vida. O mundo que nos circunda é cheio de culturas diferentes e de pontos de vista contrastantes. Adquirir uma flexibilidade cognitiva, uma abertura a outros modos de viver e de ser, nunca foi assim tão urgente como agora. O belo pode ser uma estrada mais fácil para que isso aconteça, para adquirir sempre mais uma mentalidade que seja realmente universal. Alguém quer comentar alguma coisa até aqui? Como é que vocês estão recebendo essas informações? É importante que vocês também participem. Eu gostaria, pelo menos, que vocês participassem, que vocês dessem também a opinião de vocês a respeito disso que o autor comenta, para que esse estudo também possa ficar um pouco mais dinâmico. Senão eu sigo lendo e daqui a pouco a gente faz a nossa vivência. Bom, agora a gente entra numa outra parte chamada a banalidade da beleza. Nós podemos aprender a ser mais flexíveis. Muito revelador esse capítulo. Que legal, Teresa. Que bom. O Tuti perguntando, poderia falar sobre as cores? Eu estou seguindo aqui, Tuti, uma ordem do autor, como que ele vai desenvolvendo esse tema da beleza, né? Então é a beleza e como a experiência do belo muda a nossa vida. O autor vai trazendo várias reflexões e nesse momento a gente está falando sobre essa questão de que a beleza ela está em todos os lugares. Provavelmente mais adiante iremos falar um pouquinho sobre as cores, mas nesse momento o tema é esse, né? Como é importante que a gente se abra para a beleza, para que nós tenhamos olhos que possam captar a beleza naqueles lugares em que normalmente as pessoas não pensam em encontrar. Então, falando sobre a banalidade da beleza. Se pode aprender a flexibilidade com relação à beleza. Por exemplo, o esporte pode ser uma imensa fonte de emoções estéticas. Eu gosto muito do futebol, me diz um homem de 40 anos. É uma ação brilhante, é uma paisagem que ilumina. Aquele gol, que é uma obra de arte, me mandam em êxtase. Frequentemente acontece, porém, que quem é sensível à beleza esportiva ache chatos outros tipos de beleza. Então, esse é um exemplo de pessoas que são rígidas no que diz respeito a onde encontrar a beleza. Esse caso, né, a pessoa fala da beleza que enxerga num jogo de futebol. Talvez outra pessoa enxergue beleza somente em obras de arte ou somente na natureza. Então, falando sobre essa flexibilidade.
Então, frequentemente acontece isso, pessoas que encontram beleza no esporte acham chato um outro tipo de beleza, e vice-versa. Quem gosta da beleza na arte, pode ser que ache vulgar a torcida dos estádios. Poder apreciar a sublime harmonia dos mergulhos olímpicos, aquela dos madrigais. O madrigal é um tipo de poesia, talvez a Teresa lembre. Eu fui até procurar a Teresa, porque eu queria uma referência de madrigal, não era algo conhecido para mim. A elegância de um salto com vara, ou a elegância de um teorema matemático. Esse é o segredo de uma ampla gama estética. A sociedade de consumo na qual nós vivemos, ela pode restringir ou alargar em maneira potente esta gama. Pensando bem, a produção estética na história humana nunca foi assim tão abundante e disponível a um grande número de pessoas como é hoje. Eu estou convencido, diz o autor, que daqui a alguns séculos a nossa época será vista como uma espécie de renascimento. Pensemos nas propagandas publicitárias, na variedade e na criatividade das propagandas publicitárias. Pensemos ao design dos celulares, dos automóveis, dos relógios. Pensemos aos softwares elegantes e visionários, aos prédios de formas impensadas e singulares, às roupas e a tantas modalidades de produtos para o embelezamento pessoal. Tanto para fazer alguns exemplos. Não podemos negar que, ao lado de produtos vulgares e banais, existam também coisas originais. As novas tecnologias podem multiplicar as nossas potencialidades estéticas. Porém, existem algumas características dessa estética que devemos ter presente. Isso que nos vem oferecido, muitas vezes, é visto como perfeito, como cintilante, como finamente lapidado. Mas nós não podemos acreditar que a beleza assuma sempre e somente essa forma. Além disso, esses produtos, eles nos empurram, eles nos levam a ter a vontade de possuir. Estão ligados ao nosso bem-estar e ao prestígio social. Mas isso tem bem pouca relação com a beleza. Enfim, nos empurrando ao consumo, este modo de ver a beleza nos encoraja ao desperdício, a nos desfazermos de produtos que ainda funcionam, a acumular mercadorias sem pensar nas pessoas que têm menos sorte do que nós. Estes fatores arriscam de restringir a nossa sensibilidade estética. Então aqui ele está nos fazendo refletir a respeito de tudo aquilo que é oferecido em termos de consumo nos dias de hoje. Então surge cada vez um modelo de celular mais moderno, um modelo de carro mais moderno. A própria moda está sempre se modificando e isso nos levou ao consumo desenfreado. Quem aqui nunca viu alguma imagem ou um documentário que mostra as montanhas e montanhas de lixo que estão se acumulando mundo afora? Então, ele traz essa reflexão a respeito de a publicidade, a sociedade de consumo na qual nós estamos inseridos, ela se apropria da nossa necessidade de beleza, do nosso olhar estético, muitas vezes para nos levar a um consumo desenfreado. E muitas vezes nós nos esquecemos da beleza daquilo que é simples. Então é importante essa reflexão também.
Por estas razões, a sociedade de consumo pode ser uma mestre, uma professora ruim. Talvez deveríamos todos nós fazer um curso de wabi-sabi. O que é o wabi-sabi? A aceitação da beleza na imperfeição. Em japonês, wabi significa rústico e sabi tem relação com as dificuldades de uma vida solitária e pobre, imersa na natureza. Juntas, essas duas palavras significam uma atitude particularmente estética para aquilo que é belo e simples, pobre, entre aspas, imperfeito. Aqui está implícito o conceito budista da impermanência. Tudo muda. Não existe nada que dure para sempre e que nos possa dar uma satisfação duradoura. Tudo isso que é novo, de fato, ainda não é belo. Adquire a sua beleza com o tempo que passa, a partir da própria história. Então, essa é uma outra reflexão, né, a respeito do wabi-sabi. Muitas coisas na nossa vida, elas são consideradas belas, elas têm valor para nós, não pelo que elas realmente são, mas sim pela história. A gente pensa, por exemplo, em uma foto esmaecida, talvez até amassada, rasgada, mas que nos traz uma memória de um momento lá da infância. É um objeto para nós muito precioso, ou algo que a gente ganhou de alguém querido, ou algo que a gente comprou numa viagem que foi especial. Então, a beleza, ela não necessariamente está em algo novo, em algo moderno, em algo perfeito. A beleza também está nas nossas memórias, naquilo que tem história, que adquiriu história, que adquiriu valor sentimental para a gente. O encanto do belo. De acordo com a amplitude da nossa gama estética, variam também o nosso apego e o sentimento de posse. Quanto mais eu sou portado a ver a beleza em somente um tipo de objeto, de casa, de automóvel, de joia, de roupa, de pessoa, tanto mais eu serei destinado a ser uma pessoa possessiva. Porque aquele objeto ou pessoa será para mim a única estrada de acesso ao inestimável tesouro da beleza. É só ali que eu posso encontrar esse tesouro. Então, eu quero possuir para sempre e estou pronto a combater desesperadamente para que ninguém possa jamais me tirar aquele objeto ou aquela pessoa. Sabemos que essa sede de posse levou na história humana a crimes inumeráveis. A solução para a posse, para esse desejo de possuir, é o expandir da gama estética. Se eu sou capaz de ver a beleza em cada esquina da estrada, eu estarei muito menos preocupado em possuí-la em modo exclusivo, porque eu sei que ela é um bem imaterial e renovável, que está sempre pronta a me surpreender, aparecendo em infinitas situações da vida cotidiana. E aí, chegando nesse ponto, vocês devem estar se perguntando: o autor fala tanto em ampliar a gama estética.
ok, eu devo ampliar a minha gama estética, eu devo estar pronto a ser mais flexível e mais aberto. Mas como fazer para ampliar a nossa gama estética? Existe um modo para aumentar a gama estética? Ou será que cada pessoa deve se conformar a reconhecer os limites da própria capacidade? Então, ele diz que um método muito eficaz para ampliar a nossa inteligência estética é fazer um diário da beleza. Olha que interessante, talvez vocês jamais tenham pensado em fazer um diário da beleza. E aí ele explica. No caderno, a gente anota as pequenas e as grandes experiências estéticas da vida de cada dia. Não se descreve somente a experiência, mas também os seus efeitos imediatos e ao longo do tempo, as suas ramificações mais profundas na nossa personalidade, as mudanças de perspectiva que ela pode ter produzido, os ecos que teve na nossa mente. Neste modo, ativamos a nossa sensibilidade e criamos um campo estético, um espaço interior onde a experiência da beleza não somente é possível, mas se torna provável. Ou seja, ele diz o seguinte, que eu tenha um diário no qual eu possa anotar a cada dia, ao final do dia, quais foram as minhas experiências estéticas daquele dia. Por exemplo, eu estava chegando em casa de ônibus no final da tarde e quando o ônibus passou pela frente da lagoa, o sol estava se pondo e o colorido do pôr do sol na água me deu uma alegria imensa e me fez pensar o quão abençoada eu sou de morar aqui pertinho dessa lagoa. E aí eu desci uma parada antes da minha para poder parar ali em frente àquele pôr do sol e apreciar aquele momento. E como eu me senti? Eu fui tocada por um momento de extrema paz, de extremo equilíbrio e me senti conectada com o universo, com a natureza. Me senti realmente abençoada. Essa é uma pequena descrição. Então, o que foi que me aconteceu e o resultado que aquilo teve no meu mundo psíquico. Se eu começo a fazer um diário de beleza, no qual eu vou colocando as situações, isso leva a minha mente a se predispor a procurar momentos de beleza no meu dia a dia. E quanto mais eu procuro momentos de beleza, talvez menos eu dê atenção para os momentos feios, tristes, em que eu estou ansioso, em que eu estou preocupado, preocupada. Vocês entendem que eu começo a mudar essa dinâmica? É a situação do copo meio cheio ou meio vazio, onde eu coloco foco, onde eu coloco a minha atenção. Então, esse seria o objetivo do diário, eu começar a criar um campo de beleza ao meu redor. Quanto mais eu me dedico a isso, é como se mais beleza fosse aparecendo na minha vida. Porque a sincronicidade funciona assim. Se eu começo a prestar atenção, mais e mais situações vão acontecendo. E isso é como com qualquer campo. Para o bom, para o ruim. A segunda opção, uma outra sugestão é, quando chegamos à noite, podemos percorrer todo o dia, procurando aqui e ali episódios de beleza, nem que sejam mínimos. Aqui eu não vou escrever, mas eu vou, quando eu estiver deitado, fazer
em percorrer o meu dia e procurando na minha mente esses momentos. Tudo isso é material que, do contrário, seria perdido para sempre, estaria perdido para sempre. Porém, nós temos a opção de valorizá-lo. Nestas práticas está implícito um princípio fundamental da nossa vida psíquica. Tudo aquilo no qual nós colocamos a nossa atenção tende a crescer e a ficar mais forte. Tudo aquilo ao qual nós não prestamos atenção tende a desaparecer. É como uma plantinha. Se nós damos água para essa plantinha fertilizante, se nós cuidamos da plantinha, ela se reforça e cresce. Quanto mais nós dedicarmos atenção e valor para a beleza, tanto mais ela crescerá em presença na nossa vida. E para terminar o último parágrafo, e aí nós vamos para a nossa vivência, o conceito de gama estética não é novo. Ele está implícito em obras de Platão. Platão nos fala de uma escala de beleza. É possível chegar a perceber a beleza em si para além de cada efêmera manifestação. Mas para chegar nesta meta, é preciso aprender a ver a beleza em todos os lugares. Primeiro, no mundo visível dos corpos materiais e dos objetos. Depois, no mundo moral. Então, nas ideias filosóficas e matemáticas. É uma beleza sempre mais sutil, mas sempre mais perto da beleza em si. Então, hoje nós terminamos esse capítulo. Semana que vem vamos adiante. E agora eu queria convidar vocês para a gente fazer então uma breve introspecção. Mas antes eu queria saber se vocês gostaram, quem está aqui ainda. A Tereza falou que achou o capítulo revelador. Boa noite, Cris. Boa noite, Cássia. Então, quem está aqui? O que vocês têm a me dizer do que foi falado hoje? Vocês acharam interessante a ideia do Diário da Beleza? São experiências que de nada valem se nós não colocamos em prática. Então, muitas vezes, eu como facilitadora de trabalhos terapêuticos, são tantas as possibilidades terapêuticas que a gente tem e, às vezes, com ferramentas simples, nós conseguimos bons resultados. Mas é muito importante que a gente pratique, que a gente coloque essas sugestões em prática, para que a gente possa experimentar se realmente para nós elas dão algum resultado. Oi, Daisy, gostei sim, adoro a beleza, ela que dá sentido à vida. Que prazer ter o teu relato, Daisy. Que bom que tu estás aqui, que ficasse até o final desse estudo. Sim, esse conceito de beleza é algo muito amplo, né? Eu acho importante a gente falar sobre beleza, porque isso o Piero Ferrucci traz. Muitas vezes a beleza ela é entendida só como algo que pode ser possuído, para nos provocar um desejo, por exemplo. E as mulheres são muito suscetíveis, né? A gente quer ficar, eu quero ficar mais bonita, então eu vou comprar uma roupa nova, eu vou comprar um creme novo, eu vou cortar o cabelo diferente. Mas a beleza ela vai muito além disso.
Tereza, achei o assunto muito interessante porque deu novos conhecimentos e chamou atenção. Então, que bom. Eu fico feliz que vocês estejam aqui, que vocês participem. Para mim é importante saber a opinião de vocês, para que eu não fique aqui sozinha falando. É importante para quem está aqui desse lado saber o retorno de quem está escutando, também para a gente saber como pode melhorar, o que poderia ser feito de diferente. Então, eu vou convidar vocês para nesse momento, onde vocês estejam, que vocês encontrem uma posição bem confortável. Quem tiver possibilidade de deitar, pode deitar. Quem está sentado, se acomode na sua poltrona, feche os seus olhos e por alguns instantes, eu vou fechar os meus também, eu vou pedir que vocês procurem relaxar. Procurem encontrar um estado de calma, com os olhos fechados, através da respiração. Então, traz o ar para o alto do peito e sente o contato do ar nas narinas. Sente essa percepção tátil do ar que entra. Aí segura um pouquinho a respiração e depois solta, deixando que o ar faça o caminho inverso. Então o peito baixa e o ar vai descendo e vai saindo. Procura fazer uma respiração o mais lenta possível, talvez contando a inspiração em 4 tempos. Mantém o peito com ar durante 4 e depois solta em 5 ou 6 tempos. E enquanto você respira, você vai levando internamente um comando de relaxamento para o seu corpo e para a sua fisionomia. Você diz internamente para o seu corpo: está tudo bem. Agora você pode relaxar. E procuro relaxar toda a musculatura do seu rosto, soltar as pálpebras, soltar toda a região ao redor dos olhos, soltar o maxilar, descendo esse relaxamento pelo pescoço, pelos ombros e braços, relaxando mãos, descendo o relaxamento pela coluna, peito, abdômen, relaxando quadris, coxas, joelhos, panturrilhas e pés. Percebe todo o teu corpo completamente relaxado, tranquilo, sereno. Você se observa como se fosse um observador externo, olhando de fora para você mesmo, para você mesma, e se percebendo em total estado de relaxamento e tranquilidade. E agora eu vou pedir que você imagine uma roseira. Imagine as raízes dentro da terra. Imagine os ramos
dessa roseira, verdinhos, viçosos. Imagine as folhas. E lá no topo, você visualiza um botão de rosa, na cor que vier. Esse botão está fechado e envolto naquelas pequeninas folhinhas verdes que servem de base para o botão. Leve um tempo visualizando cada detalhe dessa roseira. Procure trazer esses detalhes de forma clara na sua imaginação. E lentamente você vai imaginando que essas pequenas folhinhas que envolvem o botão, elas começam a se abrir, a se dobrar, revelando o lado de dentro das pétalas desse botão. Pétalas delicadas, tenras, ainda fechadinhas. E agora, as próprias pétalas lentamente começam a abrir. E ao fazer isso, você começa a perceber que um desabrochar também está acontecendo nas profundezas do seu ser. Você pode sentir que algo em você está abrindo e vindo à luz. E à medida que você continua a visualizar essa rosa, você sente que esse ritmo é o seu ritmo. Essa abertura é a sua abertura. Você continua a observar a rosa enquanto ela se abre para a luz e para o ar. Ao mesmo tempo, ela vai se revelando em toda a sua beleza. E agora você consegue sentir o perfume dessa rosa. E você inspira, absorvendo por todos os seus poros o perfume dessa rosa. Agora, como um observador curioso, você contempla o centro da rosa, o exato centro da rosa, onde a vida dessa rosa está mais intensa. Olhe com os olhos da sua consciência para o centro desta roda, a rosa que você criou com a sua imaginação, e permita que uma imagem se forme aí, sem forçar. Simplesmente permita que surja uma imagem no centro dessa rosa. Essa imagem representará o que é mais belo, mais significativo, mais criativo, que quer vir à luz na sua vida neste exato momento. Pode ser a imagem de qualquer coisa. Simplesmente deixe que brote espontaneamente, sem forçar, sem pensar.
E agora fique alguns instantes com essa imagem, se dê tempo para que o seu inconsciente absorva a qualidade dessa imagem. Inspire e expire aquilo que se revelou nesse centro da rosa para você. E talvez contenha alguma mensagem. Uma mensagem verbal ou não verbal. Simplesmente se abra e se mantenha receptivo ou receptiva para essa experiência com a rosa. Qual era a cor desta rosa? O que essa cor me transmite? Qual era o tamanho, a forma dessa rosa? Foi fácil? Foi difícil fazer contato visual com a rosa? Ela tinha um cheiro? Era agradável? Ou eu não senti nada? O que existia ali no centro da rosa? Eu me permiti ir a fundo nessa experiência? Eu estou aberto para receber a mensagem da rosa? Simplesmente receba aquilo que veio, absorva. E agora tome uma respiração bem profunda. Solte. E devagarzinho, você vem voltando para o aqui, para o agora, fazendo movimentos suaves nas extremidades do corpo, mãos e pés. E assim que você se sentir pronto, pronta, você abre seus olhos. Se alguém quiser fazer o relato de como foi a experiência, eu estou aqui para ouvir vocês. Foi fácil, foi difícil, eu consegui visualizar, não, ainda não consegui, mas eu estou aberta, eu tenho vontade de acessar o meu material criativo interno. Se quiserem deixar também um relato por escrito abaixo desse encontro de hoje, eu também agradeço pela partilha de vocês. Para mim é muito importante saber como está sendo para vocês essa experiência. Esse estudo acontece toda terça-feira aqui no Instagram e nós ficamos juntos das 7 às 8 da noite. Normalmente eu farei uma leitura e no finalzinho vou trazer alguma experiência de visualização criativa para que vocês possam experimentar este contato
com a beleza. Ok? Então ficamos por aqui hoje. Agradeço aqueles que participaram. E na semana que vem nós damos continuidade então ao nosso estudo. Tá certo? Ah, Teresa, visualizei uma mini rosa, vermelha, perfumada, orgulhosa por estar ali sendo apreciada. Que lindo, Teresa. Então, eu posso te dizer que é assim que eu te vejo, minha amiga. Como uma rosa perfumada, orgulhosa por ser apreciada, porque tens muitas qualidades que quem convive contigo com certeza aprecia. Uma pessoa que não se deixa desestimular, desanimar, sempre pronta para alegrar, para se divertir, para dar boas risadas, para dançar. Então, eu tenho certeza que essa tua predisposição interna é o que te mantém essa pessoa tão linda, tão querida, tão agradável, de quem todos nós gostamos de estar perto. Que nós possamos todos desenvolver essa habilidade na nossa vida, que possamos levar para o outro aquilo que nós temos de melhor, para contribuir com o bem-estar, com a alegria, com a disposição das pessoas ao nosso redor. É isso, gente. Muito obrigada. Beijo grande para vocês e uma boa noite.